Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para falar dos resultados da Fabasa. Hoje nós vamos tratar aqui dos resultados do primeiro semestre de 2026 e falar um pouco das perspectivas até o final do ano, né? Eu sou o Dermeval, presidente da Fabasa, e estou aqui com o Alexandre Barreto, diretor financeiro da entidade. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Demerval? Olá, pessoal. Mais um prazer estar aqui de novo falando para vocês. Vamos lá, Alexandre. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu nesse primeiro semestre de 2026. Né? Eu sei que é um ano bem turbulento, né? Ano de guerra, ano eleitoral no Brasil. Eu queria que você começasse falando desse conflito do Oriente Médio aí e os impactos que isso trouxe para a nossa economia. Não, tudo bem. Esse conflito realmente pegou todo mundo de surpresa, Demerval. Lá em 28 de fevereiro, a gente acordou com essa notícia da invasão americana e israelense ao Irã, e isso realmente teve uma consequência muito forte em relação ao mercado de petróleo. Tá? Então, hoje o petróleo é a principal commodity de energia do mundo, e isso faz com que o preço dessa commodity ela aumente bastante. Então, todas as economias hoje sentem qualquer oscilação no preço do petróleo, e isso não é diferente aqui com o Brasil. Então, a gente, por ser um país exportador, principalmente de petróleo refinado, aquele que vai os combustíveis, diesel, gasolina, a gente sentiu bastante aqui, e não foi diferente em relação ao resto do mundo com o aumento do valor do barril de petróleo. O petróleo estava rondando ali em torno de $70 o barril, e depois da eclosão do conflito e com a escalada desse conflito, ele chegou até 120. Então, inevitavelmente, a repercussão foi muito forte aqui na economia nacional e mundial. E termina mexendo com os ativos, né? Tanto de renda fixa, renda variável, isso termina machucando muito. Além disso, teve a questão das tarifas, né? Que o Trump voltou a aplicar tarifas nos países, inclusive no Brasil. E isso também, acredito que deva ter tido algum reflexo na nossa economia, né? Com certeza, a gente vê que qualquer qualquer ato que Trump faz, realmente ele impacta no mundo todo. Aqui no Brasil não é diferente. A gente teve recentemente esse aumento de tarifa em relação aos produtos brasileiros, e isso faz com que o mundo ele fique mais incerto. A incerteza paira e o investidor não gosta de incerteza. Então, ele procura realmente a economia mais importante do mundo, que é os Estados Unidos. E isso faz com que o capital do mundo, dos investidores mundiais, eles migrem novamente para os Estados Unidos. Então, a gente percebe que com essa migração, o dólar ele fica mais forte, tá? A incerteza ela paira e o mercado financeiro ele não gosta disso. Então, é bem complicado para as economias emergentes, principalmente com o Brasil. E isso é muito importante a gente tratar disso, porque às vezes quem está nos ouvindo aqui acha que você não está falando de o que aconteceu no Estreito de Hormuz, lá no Oriente Médio, a questão do tarifaço. E será que isso tem reflexo na fundação? Eu digo que tem, né? A gente vê porque a entidade ela tem que investir no mercado financeiro e os reflexos de situações que acontecem lá no exterior também causam impacto para a gente. Por isso que a gente fica atento a essa questão, né? Mas, assim, eu vi o Focus e estou vendo que a inflação ela está mais acomodada e está com a projeção aí de 5, né? E a Selic também tá diminuindo um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho do cenário mais local aqui, para poder a gente avançar. A gente iniciou 2026 com uma perspectiva totalmente diferente do que a gente está vendo hoje. 26 a gente iniciou com sinais de redução forte de taxa de juros. A gente encerrou o ano de 25 com 15% de taxa de juros, e a tendência era que 26, em dezembro de 26, chegasse a 12, ou seja, 3 pontos percentuais a menos do que o início. Só que com toda essa turbulência que a gente viveu, como a gente falou aqui, externa, né, geopolítica, Estreito de Hormuz, guerra, essa questão das tarifas, e uma adição que eu vou fazer aqui, que é realmente a questão do PIB brasileiro, da atividade econômica brasileira, que ainda está muito forte, está resiliente e dificultando com que o Banco Central ele reduza a taxa de juros. Então, a gente percebeu que com essa migração de risco da parte geopolítica externa para a interna,
dificultou bastante o trabalho do Banco Central de redução de taxa de juros. Porque eu falei isso até lá atrás, na sua primeira pergunta. Poxa, quando o petróleo aumenta, inevitavelmente esse custo a mais do petróleo ele entra na nossa economia via combustíveis. Porque tem o frete, tem a gasolina, aí vai toda a cadeia, aí né? vai em toda a cadeia de consumo brasileira. Então, isso é inflacionário. Então, o Banco Central, ele, segundo os economistas acertadamente, ele primeiro observa o impacto que está tendo desse aumento de petróleo para depois agir, reduzindo ou não a taxa de juros Selic. E o que ele fez foi uma redução gradual, não tão forte como foi previsto lá em janeiro. Então, ele já fez, a gente está hoje com a taxa de 14%, ele fez reduções de 0,25 percentual em cada reunião desse ano, 4 reduções, para a gente chegar na taxa que a gente está hoje. E a perspectiva para esse ano é de mais uma redução somente, de 13,75 a taxa terminal de 2026. Então, eu acho que ainda é um ano de juros altos, de juros muito altos, juro real principalmente muito alto. A gente está com a inflação prevista aí de 5,02, de acordo com o último Focus, que saiu, que a gente está gravando esse podcast. Então, a gente tem um juro real ainda aí em torno de quase 9%. É um juro real muito alto. elevado. E a gente tem que aproveitar enquanto entidade, enquanto fundação, porque a gente está correndo uma maratona, a gente não está correndo uns 100 metros rasos, que é rapidinho, a gente está olhando lá na frente, daqui a 15, 20, 30 anos, os recursos da fundação. Então, a gente aproveita esse momento para comprar, né, os títulos públicos que estão pagando um juros muito alto, tá? Um juro real muito alto, que é o que garante o poder de compra do nosso participante. Não, isso é muito importante que você está colocando, porque a gente que está no dia a dia, né, e a gente começa a ver as janelas de oportunidade, até falando um pouco até de perspectiva, né, porque a gente está vendo, você falou muito bem, a gente está com a Selic de 14 hoje, com a perspectiva do Focus, isso a gente está falando hoje aqui no início de agosto, tratando desse assunto, né? Com perspectiva de chegar a 13,75, que é um juros muito alto. Mas a gente está vendo os títulos públicos federais, né, pagando acima de 7,30, 7,5, chegando até a 8,10 em alguns títulos pagando. E a gente tem uma meta de inflação mais 4. Então, isso é uma janela de oportunidade, né, que a gente compra esperando que a curva de juros nesse cupom vá chegando para um preço mais palatável, mas isso aí vai atribuindo uma rentabilidade para o participante no médio e longo prazo muito importante, né? Então, assim, são alocações que são feitas hoje que a gente vai ver o resultado daqui a 1 ano e meio, 2 anos, para o participante, que faz toda a diferença na reserva dele, né? Exatamente. A gente, como você falou, a gente não está preocupado com a rentabilidade de hoje, do final de 2026. É importante, sim, a gente está bem atento sobre isso, mas o passo que a gente está dando para a frente, para o longo prazo, esse eu acho que é mais importante, porque a gente vai capitalizando durante todo o tempo esses juros altos na nossa reserva, e isso faz realmente uma diferença quando o participante ele for se tornar assistir. E outra coisa, o dólar, ele está variando, né? O Focus, você falou aí do Focus, né? Para quem não sabe, o relatório Focus é um relatório que capta a opinião dos economistas das instituições financeiras do Brasil, né? E toda segunda-feira o Banco Central publica nessa média, né? Aí tem lá a inflação. Isso é para explicar a você, participante. Tem lá a inflação, tem lá a Selic, e o dólar ele está apontando lá para uma projeção aí de 5, né? 5,20 mais ou menos, né? O dólar está flutuando muito, muito por conta desse cenário internacional, né? Exatamente. O câmbio ele é muito volátil, então qualquer evento, qualquer ação, qualquer palavra que um grande líder mundial ele fale impacta realmente em toda a cadeia. Então a gente fica muito atento em relação a isso e também protegido com a nossa carteira de investimentos que a gente tem hoje. Então a gente tem investimento no exterior, que a gente tem uma parte dele que a gente fala hedgeado, que é hedgeado com a proteção cambial, ou seja, o dólar pode flutuar, que a gente não captura essa variação, mas também a gente tem uma exposição a dólar, porque também você traz uma forma de proteção para a sua carteira quando você está exposto ao dólar. Então, a gente também tenta surfar um pouco
surfar, eu falo no bom sentido, com responsabilidade, logicamente, nessa calibração aí de risco, tanto cambial quanto de juros e moedas, enfim. Outro assunto que eu acho importante a gente tocar, sem entrar em questões de escolhas políticas, né? Mas é um ano de eleição presidencial, né? Todo ano de eleição presidencial, o mercado financeiro fica muito ativo, né? E há uma oscilação muito grande nos seus ativos e nos papéis que as entidades e o mercado financeiro tudo compra. Queria entender queria que você falasse um pouco qual é a discussão que o mercado financeiro mais traz no que diz respeito à eleição. Bom, a gente sempre está em eventos, a gente sempre está ouvindo grandes palestras, conversando com os bancos, com as gestoras de recursos, e eu acho que uma palavra comum é responsabilidade fiscal, é a situação fiscal do Brasil. Recentemente, o próprio Banco Central ele soltou um estudo, em referência de junho, que a dívida pública brasileira bruta sobre o PIB está em torno de 82%. Né? Então, teve um crescimento muito forte dessa relação dívida-PIB, que é uma métrica que o mercado financeiro utiliza, e é um sinalizador de atenção para os recursos públicos. Então, é o que se espera hoje do incumbente, o atual presidente e o seu principal adversário aqui na eleição. Então, a pauta econômica deles deve, inevitavelmente, ir por esse assunto, ir por esse tema, e vai ser bastante discutido na campanha política agora de 2026. Maravilha. Bom, dentro desse cenário todo externo, turbulento, ano de eleição no Brasil, eu queria que você falasse um pouco dos nossos resultados. Os resultados aí do primeiro semestre, e aí a gente, depois que você falar dos resultados, a gente vai entrar mais nas perspectivas para até o final do ano. Mas vamos falar dos resultados aí do primeiro semestre. Bom, a gente tem 2 planos de benefícios. A gente tem o plano BD, que é um plano mais antigo, que está fechado já para adesões, então a gente tem poucos participantes, em torno de 151 participantes. Temos o plano CD, que é o plano realmente que possui 99% do patrimônio da fundação hoje, que é o plano que está aberto e dá para novas adesões. Então a gente teve hoje, com o resultado até junho, o primeiro semestre do ano, o plano CD ele teve 5,94 de rentabilidade contra uma meta atuarial dele de 5,49. Isso dá, em termos proporcionais, 108% da meta. Tá? Em 12 meses ele está com 13,13 e uma meta de 8,5. Isso dá 155% da meta atuarial. O plano BD ele já está mais maduro, ele teve um resultado de 6,23 até junho de 26, janeiro a junho. 6,23% de rentabilidade contra uma meta atuarial de 6,40%. Isso dá 97% da meta. Já em 12 meses, ele está a 11,14%, com 10,44% de meta. Isso dá 107% da meta. É normal variar assim durante um ano o percentual de alcance de meta, isso varia muito em relação ao momento econômico que o país está passando, que os investimentos estão passando, mas a gente, como eu falei, a gente olha sempre, né, um prazo mais esticado. A gente trouxe esse curto prazo para o participante ele ter mais uma noção de como está o ano agora, mas é importante a gente olhar sempre o longuíssimo prazo, que é o que a gente sempre procura. Mas pela avaliação aí, pelos números que você está colocando, e a avaliação até que eu faço, é que a gente, diante de um ano difícil, né, de muita incerteza, de coisas que a gente não consegue controlar, né, a gente tem atingido aí, você vê nos últimos 12 meses, os 2 planos estão cumprindo a meta, né? Então, aí no plano de contribuição definida mesmo, o que é que a gente tem feito para tentar mitigar essas oscilações, assim, em termos de diversificação de carteira? Para a gente mitigar esse risco de grandes acontecimentos que a gente vê, é a diversificação, não tem jeito. Então, a gente não investe somente em um ativo ou em uma estratégia, a gente investe em diversas estratégias que elas compõem um portfólio hoje bastante equilibrado, principalmente em relação ao risco. Tá? O risco é bastante monitorado aqui pela Fundação,
A gente tem esse cuidado de trazer um risco, um risco-retorno bastante interessante, você não ter trazer muito risco para a carteira da fundação, justamente para evitar esses grandes solavancos que a economia sempre traz. Então, hoje a gente está alocado em mais ou menos 7% do patrimônio do plano CD nos fundos de multimercados, tá? A gente tem hoje 9% de investimento no exterior. Isso, como eu falei, ele é dividido mais ou menos com e sem hedge cambial. A gente tem 73% investido na renda fixa, isso em títulos públicos, em títulos privados também uma parte. Temos também na renda variável, que são as ações, em torno de 6% na renda variável. E temos também as operações com participantes, que são os empréstimos consignados, que estão em 4,8%. E aí a gente fecha todo o investimento da fundação, a carteira da fundação, com 0,2% de investimento em imóveis, que é a sede da fundação que paga aluguel para o plano CD. Então, a gente está bem diversificado, como você pode ver, com esse risco controlado e avançando aí cada vez mais. Maravilha, Alexandre. Tem mais alguma coisa que você queira dar algum recado final? Não, eu acho que é importante o participante, a gente tem lá no nosso site a área de investimentos, né? A gente tem um Power BI que está funcionando, bem interativo, com muitas informações, ele é atualizado mensalmente. Então, entrem, vejam, se tiver algum tipo de dúvida, a gente fica à vontade para responder, a gente tem os contatos lá no nosso site, podem encaminhar dúvidas, sugestões, e-mails que a gente responde com o maior prazer, tá? E também a gente envia mensalmente para o participante, via e-mail, a gente envia a rentabilidade dos planos, tá? Então é importante também para quem não conseguir ir ao site, a gente manda também por e-mail, que já está também nessa forma. Então, no mais é isso, e estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, recebê-los aqui na Fundação, que também será um prazer. Maravilha, Alexandre. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu acho que esse momento, pessoal, é importante que a gente dá um comunicado para vocês de como está o andamento dos investimentos da Fundação. Muito embora Alexandre colocou muito bem, que nós temos os nossos canais, o nosso portal tem lá todas as informações, todos os fundos que a Fundação investe, com a sua rentabilidade, com a performance. Então, e a gente também está sempre à disposição em todos os canais, né? E-mail, telefone, WhatsApp, rede social. Então, vocês fiquem à vontade para falar conosco. Mais uma vez, obrigado e um grande abraço a todos.